Boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 35. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 15, e nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos e a um vosso reino, purificai-vos e ignorai as vossas festas. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes permitiam as deles. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus assim que nos abençoe. Senhor Deus, nós com toda a humildade do nosso coração, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que nos conceda suficiência para a explicação da Tua Palavra. Nos conceda, ó Deus, entendimento para compreendê-la. Um coração, ó Deus, contrito e abatido, para receber a Tua Palavra e obedecê-la. Seja gracioso conosco, Pai. Manifeste a Tua compaixão sobre cada um de nós. E permita, Pai, permita que nós sejamos agraciados pelo poder da Tua Palavra no nosso coração. Nós te imploramos, ó Deus, nós te imploramos e confessamos
a nossa total dependência de Ti nesse momento. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, nós convidamos a cada um nesta noite para pensar, para avaliar esse texto com o seguinte tema para a nossa compreensão nesta noite. Obediência à palavra de Deus nos cura de qualquer erro do passado. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, essa palavra, ela nos cura de qualquer erro do passado. Eu não estou dizendo que a palavra simplesmente apaga o nosso passado, que a palavra nos livra das consequências dos erros do passado. O que nós estamos dizendo é que, quando nós somos confrontados pela Escritura e nós a obedecemos como o Senhor ordena, qualquer erro que nós tenhamos cometido no passado, nós somos curados por Deus. Ainda que soframos as consequências, mas essa palavra, ela nos cura, ela de fato nos restaura a alma, como diz o salmista no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma. E olhando aqui para a vida de Jacó, irmãos, observe que há uma história de Jacó por um período aproximadamente de 30 anos, que Deus está trabalhando na vida de Jacó, e nós temos estudado isso nesses capítulos anteriores, de como que Jacó tem errado, de como que Jacó às vezes entra em crise espiritual, às vezes ele entra numa regressão, às vezes ele acerta, às vezes ele falha, às vezes ele tropeça, às vezes ele fica no lugar onde não deve ficar, às vezes ele não toma a atitude que deve tomar, e Deus vem trabalhando com Jacó, e Deus vem aperfeiçoando a vida de Jacó nas suas lutas, nos seus acertos, nos seus erros. Mas o interessante é que, quando se obedece à palavra de Deus, acontece a cura dos erros do passado. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós percebemos assim, o segredo, gente, não é nunca entrar numa crise espiritual. O segredo não é nunca errar. O segredo é como sair, como começar de novo, como tomar uma atitude de obediência, como de fato romper com todo o passado e começar uma nova vida diante de Deus, como de fato assumir o nosso erro, encarar o nosso erro de frente e de fato entender a palavra e ser curado por essa palavra, e agora em plena obediência a ela, o Senhor vai nos restaurando, vai nos curando, e em nós agora somos praticantes, obedientes à palavra de Deus. Gênesis 35, irmãos, trata exatamente dessas coisas. Porque até o capítulo 34, como nós vimos na semana passada, é um desastre na vida de Jacó. É estupro, é assassinato em massa, é vingança, é ódio, é erro, é trapaça, é engano. Há erros sobre erros. Mas agora ele está sendo confrontado por Deus novamente, e pela palavra de Deus e por uma ordenança de Deus. E aí nós entendemos, nós saímos de uma crise espiritual quando nós respondemos em obediência à palavra de Deus. Não existe possibilidade, não há caminhos de atalhos, não há uma válvula de escape que você esteja buscando, procurando encontrar para que você solucione os erros do seu passado, a não ser
olhar para Deus e para a sua palavra, e se curvar e obedecê-la, e a partir dali ter um novo começo com o Senhor. E aqui, irmãos, nós temos a estrutura desse sermão dizendo assim, olha, obediência à palavra de Deus nos cura de toda e qualquer, ou nos cura de qualquer erro do passado. Primeiro ponto, sempre obedeça às ordens de Deus. Sempre. De forma infalível, inquestionável. Obedeça sempre à ordenança de Deus. Segundo, confesse e cumpra seus compromissos de fé. Reafirme a sua fé. Confesse aquilo que você confessou no passado e cumpra essa confissão. Reafirme isso, Senhor, eu estou diante de Ti, eu confesso que Tu és o meu Senhor e Salvador e que eu sou Teu servo regenerado, comprometido com a Tua palavra, com todos os símbolos de fé, e a partir de agora eu me submeto a isso. Terceiro, dependa plenamente da compaixão de Deus. Não olhe para você, não olhe para os seus erros, não olhe para as suas falhas, não olhe para a sua tentativa de acerto, não olhe para você na tentativa de se corrigir por si só. Tenha total dependência da compaixão de Deus para com você. Quarto, ande e decida a sua vida em tudo, em confiança e em obediência a esse Deus, a sua palavra. Então, ande, viva a sua vida, tome decisões em plena confiança e obediência à palavra de Deus. E é isso que ela diz, obediência à palavra de Deus cura qualquer erro do passado, nos cura de qualquer erro do passado. Então vamos para o primeiro ponto, sempre obedeça às ordens de Deus. Versículo 1 do capítulo 35, observe, olha, não importa quão difícil seja obedecer a palavra de Deus, simplesmente obedeça, não importa quão difícil seja. Lembram de Uzá? Uzá, não toque na arca, porque eu te mato. Mas a arca vai cair. Qual é? Não usar, simplesmente obedeça. Quando eu digo não faça. Quando eu digo o caminho é este, o caminho é este. Quando eu digo pare aqui, pare aqui. Quando eu digo para não fazer, não faça. Não negocie as ordenanças, a palavra de Deus. Simplesmente obedeça como Ele ordena. Olhe para o versículo 1. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Depois de todo o colapso espiritual, de toda a regressão espiritual, de toda a queda espiritual, Deus agora está diante de Jacó, graciosamente dizendo para ele, Jacó, porque Deus poderia ter chegado assim, Jacó, que estou cansado de você, cara, chega, você erra demais, você deveria ser a família número 1 da terra, você deveria ser a família exemplar, e você erra, estou cansado, não te suporto mais, Jacó, vou criar um outro descendente. Não, Deus graciosamente chega a Jacó depois do capítulo 34, depois daquela história do estupro, dos assassinatos, ele chega para Jacó e olha para Jacó e diz assim, Jacó, levanta-te, vai para Betel, coloca ali um altar e toma atitude, muda de vida. Obedeça. Isso, irmãos, no mínimo, é encorajador. Deus está dizendo assim, volta Jacó ao teu primeiro amor. Volta à obediência, Jacó. Lembre da sua confissão de fé, dos princípios.
que seu pai, que seu avô te ensinaram. Volta, Jacó, volte lá para o passado. Lembra quando você estava fugindo do seu irmão e eu disse a você que você voltaria, que você estaria aqui novamente, que eu iria te proteger e que você deveria me obedecer? Volta, Jacó. Isso, no mínimo, irmãos, deveria ser encorajador para mim e para você. Eu disse, olha, o segredo não é deixar de cair, de esfriar, de afastar, de errar. O segredo é como saímos dessa situação. E no mínimo Deus está nos encorajando, dizendo, olha, cresça, volte, mesmo depois de uma década de queda, Jacó, mesmo tem 20, 30 anos que eu estou lutando com você, mas volte, Jacó, volte, recomece, reinicie comigo, Jacó. E quem sabe seja isso que Deus esteja dizendo a você nesta noite. Obedeça a minha palavra, porque ela cura você de qualquer erro do passado. Volta. A sua graça deve nos motivar a responder de forma obediente. Deus está sendo gracioso com Jacó. Ele não está trazendo a consequência na mente dele, os erros dele. Não, ele está dizendo assim, Jacó, eu só quero que você faça uma única coisa. Uma única coisa eu estou requerendo de você, Jacó. Somente uma. Obedeça. Por favor, obedeça, Jacó. É a única coisa que eu estou requerendo de você. Acerte. Comece de novo. Jacó estava ciente, irmãos, de que ele havia feito escolhas, que ele havia tomado decisões que eram desagradáveis a Deus. Jacó sabia. Ele sabia de todas as besteiras que ele já havia feito nesses 30 anos. Ele sabia de todas as escolhas erradas que ele já havia feito. De como ele já havia agido corretamente errado com a família, de como ele não educou, de como ele não tomou atitude, de como ele não procedeu, de como ele não chamou a família à presença de Deus. Ele sabia de todas essas coisas. E ele sabia que ele precisava abandonar isso. Ele precisava que essas coisas, abandonar essas coisas que ele escolheu, que ele tomou de decisão, de que ele fez, para a sua vida e para a vida de sua família. Ele falou, eu preciso abandonar essas coisas, porque essas escolhas, essas opções, essas decisões são desagradáveis a Deus. E o que é que ele faz? Ele agora sim, quando Deus dá a ordem para ele está lá na mente dele, eu preciso fazer uma limpeza na minha vida e na vida da minha família. Olhe para o versículo 2. Ele diz assim, olha, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Epa, espera aí, quem é esse Jacó? De quem ele descende? Qual é o conhecimento do Yahvé, do El Shaddai? Como que ele está dizendo, retire do nosso meio esse monte de ídolos, esse monte de pecado, de entulho, de escolhas, de decisões, de que nós agregamos à nossa família. Olha as escolhas, olha as opções, olha os caminhos que nós estamos trilhando, olha o que nós temos feito com a nossa família, como que nós estamos caminhando por caminhos tortuosos. Ele diz, faça uma limpeza. Se você quer se encontrar novamente com Deus, você quer um acerto com Deus, ele diz, limpe a sua vida, limpe a sua casa, prepara-te para encontrar com Deus. E é isso que ele está dizendo para a família. Ele está dizendo, olha, então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Não é mais o mesmo Jacó. Não é aquele que era passivo, que era negligente, se escondia atrás da passividade, da tolerância, do pecado da família, dos erros da família e ficava ali escondido com medo de tomar decisões. Agora Deus dá uma ordem para ele, ele está decidido a acertar, ele está decidido a ser curado por Deus, ser tratado por Deus e levantar e recomeçar com Deus uma nova vida, independente dos erros do passado. Ele quer ser curado de qualquer erro do passado que ele tenha cometido. E ele começa a tomar as decisões. O Senhor trabalha na vida de Jacó durante 30 anos. E aqui nós vamos descobrir que o cara está carregado, sobrecarregado de ídolos no meio da família. Como?
Mas ele está tomando decisões. Deus disse assim: volta para Betel. E quando ele ouve a palavra de Deus, Jacó agora toma uma decisão. Ele confronta a família. Epa! Aqui em casa tem muita coisa errada. Ah, mas até onde você concordava, pai? Falou, opa, concordava. Você conjugou corretamente. Concordava. Não concordo mais. Agora é uma limpeza geral, espiritual, financeira, material. Nós limpamos tudo. Limpa as vestes. Lava, purifica, acaba com tudo que aquilo que desagrada. Todas as escolhas, todas as opções, todos os caminhos, tudo que nós fizemos até agora que desagrada ao Senhor, agora nós vamos lançar por terra. Nós teremos um novo começo com Deus. E olha para o versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, façamos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. É um novo começo, é uma nova etapa. Nós precisamos tomar decisões sérias. Ele diz: sempre obedeça às ordens de Deus. E pela primeira vez Jacó toma a posição de liderança adequada sobre a sua família. Ele agora encara toda a família de frente e diz assim: espera aí, há um sacerdote nesse lar. E aqui tem regras, aqui tem princípios, aqui tem mandamentos, e nós vamos viver de conformidade com esses mandamentos, de acordo com esses princípios que esse Deus está me ordenando. Sempre obedeça. Vejam bem, existem 3 coisas no processo, de erradicar esses ídolos, de acabar com esse pecado, com essas coisas que nos contaminam, com essas escolhas, com essas decisões, com isso que nós toleramos dentro da nossa casa, com as opções que nós fazemos. Nós precisamos erradicar isso, tomar decisões radicais e abandonar e limpar e purificar a nossa vida e a vida da nossa família e a nossa casa. Primeiro, devemos identificar e abandonar qualquer coisa que atrapalhe o nosso acerto com Deus. Identifique na sua casa, na sua vida, na vida da sua família, o que é que tem aqui nessa casa, o que nós fazemos, o que nós falamos, como que nós vivemos, o que é feito aqui que atrapalha o nosso acerto, a nossa vida com Deus. Você identificou? Então agora você deve purificar, confessar cada um desses pecados e se apropriar do perdão de Deus. Deus perdoa, Deus restaura, a sua lei é perfeita e ela restaura. Deus é fiel para nos perdoar, mas Ele quer, coloque-se de joelho, confesse cada pecado desse, abandone cada pecado desse, cada idolatria, cada impureza, cada atalho, cada caminho que te desvia desse Deus. Está aqui, Senhor, tudo aqui. E o que Ele faz? Ele pega tudo, e joga isso aí debaixo da terra, enterra tudo isso. Ele elimina todas essas coisas. Terceiro, se você quer mudança, quer um recomeço de obedecer, você deve mudar o seu comportamento. Não seja passivo. Não finja que você não está vendo. Não finja que você não está ouvindo o que está de errado na sua família, na sua vida. Não finja. Mude o seu comportamento. Senhor, até o capítulo 34 eu não te ouvia, eu não te respeitava, eu vivia do jeito que eu queria, minha família vivia do jeito que queria, nós andávamos por qualquer caminho, nós entulhávamos qualquer tipo de ídolos, mas agora não. Agora não. Agora eu ouvi a tua voz e a tua palavra e eu quero obedecê-la. Custe o que custar. A maneira de sair de uma crise espiritual em resposta à graça de Deus, obedeça tudo quanto Deus ordena você a fazer agora. Não é amanhã, não espere amanhecer a segunda-feira. Volte para casa agora e tome a decisão. Obedeça, sempre obedeça. Não questione, não negocie ordenanças de Deus. Segunda coisa, confesse e cumpra seus compromissos de fé. Vejam bem,
se Deus está aí trabalhando com a vida de Jacó, né? Falou assim: Jacó, lembra dos teus compromissos, lembra da sua profissão de fé, você prometeu. Lembra que lá no caminho ele encontra com Deus e diz assim: Deus, se de fato o Senhor me abençoar, se o Senhor me levar, se o Senhor me trouxer, eu prometo que o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou dar o dízimo das coisas que eu ganhei, e eu vou ser fiel, o Senhor será o meu Deus, e eu serei o seu servo. E ele está fazendo compromisso. Interessante que parece que Jacó está fazendo compromisso e Deus diz assim: olha, eu estou levando isso a sério. Você pode até não levar isso a sério, Jacó, mas eu estou levando isso a sério. Porque na verdade não é você que está dizendo que você é meu servo e que eu sou seu Deus. Escute uma coisa, Jacó, eu é que sou o seu Deus e você é meu servo. Eu é que te escolhi, não é você que me escolheu. E a gente percebe isso, irmãos, que Deus assume esse compromisso e ordena a Jacó que ele retorne a Betel e cumpra o compromisso de adorar. É ele que está dizendo no primeiro versículo: Jacó, deixa eu te dar mais uma outra ordem. Sai daqui, volta para a sua terra, me obedeça e cumpra tudo que você me prometeu. Olhe para o versículo 3 e 4. Levantemo-nos e subamos a Betel, façamos ali um altar ao Deus que nos respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto de Siquém. Jacó agora está dizendo assim: olha, eu tenho um compromisso e eu vou cumprir isso. Eu prometi a ele que eu faria. Eu confessei. Eu disse a ele que ele é meu Senhor, o meu Deus, e que eu sou servo dele. Eu confessei em alto e bom som que ele agora é o Senhor da minha vida. Ele é meu Salvador e ele é meu Senhor, e eu ando em submissão a ele. E Jacó agora está tomando as atitudes. Ele agora está tendo atitude, ele já não é mais, passivo, negligente. Observem isso. Por isso, é bom encorajar os nossos filhos a assumirem compromisso com Deus. Porque é um desafio. Porque no momento em que seu filho abre a boca: Senhor, Tu és o meu Deus, ele também: eu sou o teu Deus, e agora você tem um compromisso comigo, e eu tenho um compromisso com você. Ensine para ele. E se Deus estabeleceu um compromisso com você, você agora tem que obedecer, porque Ele vai promover os meios para você obedecer. Ele vai usar circunstâncias e vai trabalhar em você até que você de fato cumpra o que você prometeu a Ele e aquilo que Ele prometeu a você. São desafios. O Senhor sempre trabalha onde há compromissos. Ele diz assim: olha, eu te escolhi e te designei para que vades e deis frutos. Senhor, mas eu não tenho condições. Mas eu te dou condições. Eu estou escolhendo você, estou lhe designando para que volte para Betel, e você voltará a Betel. Mas nós queremos pegar atalhos. Por que Deus criou toda aquela situação do capítulo 34? Por que Ele criou aquele estupro? Por que Ele criou todo aquele assassinato? Por que Ele criou todo aquele movimento? Por que Ele sacudiu Jacó? Por que Ele fez tudo aquilo acontecer com Jacó? Para que Jacó pudesse sair dessa passividade. Para que ele percebesse: olha, Deus está agindo na nossa família, Deus está vindo com justiça, com vara de disciplina, e Ele está tocando, e Ele está ferindo, e Ele está machucando, e Ele vai machucar, e Ele vai ferir, até que a gente reacenda o amor que a gente tem por Ele, até que a gente volte ao primeiro amor, até que a gente volte aos princípios confessionais que nós fizemos lá no passado. E Ele continua levantando situações. É como se Deus estivesse assim: Jacó, aprenda a ficar sozinho comigo e converse comigo. Fale comigo, dialogue comigo, porque eu estou ordenando a você. E agora se curve diante de mim e ouça a minha voz e obedeça. Mas nós não queremos ficar a sós com esse Deus para ouvi-lo. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos atalhos, nós queremos soluções rápidas, nós queremos soluções que não nos custe nada.
E ele diz assim, ó, para que haja limpeza na vida, na casa e na família, para que haja faxina. Faxina é doloroso. Pega aí uma casa completamente lixo, completamente abandonada, e pega uma bolchazinha de bombril, de palha de aço, um sabão em pó, um detergente, quem sabe uma outra coisa mais violenta para limpeza, e comece a limpar. Pegue uma casa de 3 andares, de 6 quartos, de 3 suítes, não sei quantos banheiros, e vá dar uma faxina, e comece a limpar, e você vai ver o quanto isso lhe custa. É doloroso. E Deus está dizendo para Jacó, e Jacó está assim, olha, pega o lixo aí, pega esses ídolos, pega esses pecados, pega essas porcariadas toda, olha quais são os atalhos, olha quais são os caminhos, quais são as escolhas, quais são as nossas opções diárias. E ele diz, limpe o lixo em sua vida que te tirou do caminho certo. Pare diante desse Deus que está ordenando a você, pare diante dele e o ouça. E comece a tirar os lixos da sua vida, da sua casa, da sua família, que desviou você do caminho certo. Terceiro, irmãos, dependa plenamente da compaixão de Deus. Jeremias nos ensina isso em Lamentações, Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E as misericórdias do Senhor são uma causa de eu não ser consumido, porque elas não têm fim. O Senhor a cada manhã, Ele vem até mim, Ele vem atrás de mim, Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de você, Ele não negocia você. Ele não negociou Jacó, ele não substituiu Jacó, ele não criou outro homem no lugar de Jacó, ele não trouxe uma outra família para substituir a família de Jacó, ele não colocou outro líder no lugar de Jacó, é Jacó. Ele trabalha com Jacó. Grande parte desse capítulo aqui, irmãos, se concentra na misericórdia de Deus para com Jacó. Como que Deus trabalha? Olha, a misericórdia de Deus no passado em protegê-lo de Esaú e de todo o caminho. Olhe para o versículo 3 e diz assim, olha, levantemo-nos e subamos a Betel, façamos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Esse Deus, apesar de todas as minhas falhas, apesar de todos os erros, das más escolhas, apesar de tanto lixo que há na minha vida, na minha casa, Ele ainda me respondia na minha angústia. Ele me socorria. O texto diz, me acompanhou no caminho por onde andei, ainda que eu errava, ainda que eu tropeçava, ainda que eu vacilava, Ele andava comigo, Ele não me abandonou, Ele não me trocou. Ele não fez pouco caso de mim. É isso que Jacó está nos ensinando. O Senhor, de forma misericordiosa, protege a família dele. Olha o versículo 5, quando ele sai de Betel. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Irmãos, vocês conseguem perceber a compaixão de Deus com Jacó, apesar de todos os erros cometidos por Jacó? Apesar de todas as falhas, Ele está dizendo, levanta Jacó e anda, vai para onde eu estou mandando, Jacó, me obedeça, porque eu cuido de você, eu não te desamparo, Jacó. A compaixão de Deus. Quando o Senhor aparece a Jacó novamente em Betel, Ele diz assim, reis sairão de ti, Jacó, eu vou te dar um grande nome, você não chamará mais Jacó, você será Israel. E ele se revela assim, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Olha para mim, Jacó, olha quem cuida de você, Jacó, olha quem te chama à obediência, Jacó. Você entende isso, Jacó? O Deus Todo-Poderoso apontou a Jacó o fato de que Deus era suficiente para cuidar de Jacó, gente, nos mínimos detalhes da vida dele, em cada necessidade, em cada angústia, em cada erro, em cada falha, em cada tropeço. A misericórdia de Deus era visível na vida de Jacó. Se você observar do versículo 23 até o 29,
há uma lista ali dos filhos, né, do nome dos filhos de Jacó, os 12 filhos. Esse texto aqui é um lembrete. Olha, Jacó, você está lembrando da minha fidelidade para com você? O que foi que eu te prometi quando você estava fugindo lá de Esaú? Eu disse assim: multiplica-te, sede fecundo, porque de ti eu vou fazer uma grande nação, uma multidão de povos. Olha o que Deus está dizendo aí do versículo 23 até o 29. Deixa eu lembrar você, deixa eu trazer um lembrete a você, Jacó. Quantos filhos você tem, Jacó? Eu estou cumprindo tudo quanto eu prometi a você, Jacó. Você vem fazendo besteira uma atrás da outra, desobediência atrás da outra, juntando lixo, juntando entulho, e eu ainda continuo demonstrando a minha fidelidade para com você, como que eu cuido de você, como eu tenho aliança com você. Eu não abro mão de você. Observe isso aqui, irmãos. Às vezes, pensamos que para sair de uma crise espiritual, nós temos que redescobrir verdades novas, coisas novas. O que nós precisamos, né? Que coisa que o pastor trará? O que o conselho vai trazer? O que essa igreja vai elaborar de novo, de especial, para me tirar da crise espiritual, para me tirar dessa, né, como se diz, dessa frieza espiritual, dessa negligência, né, dessa passividade? O que virá de novo? Ele está dizendo assim: Jacó, não tem nada de novo. Não existe nada novo que te faça voltar para a presença de Deus. A única coisa que te faz voltar para Deus são as verdades antigas da palavra de Deus. Ele está dizendo assim: olha, aquilo que eu prometi a você no passado são minhas promessas, é a minha palavra, é o meu ser que te tira de onde você está. Você escolheu todos os caminhos, Jacó. Você tomou todas as decisões, todas as opções. E olha onde você está. Olha para a sua família, Jacó. Olha a sua condição, Jacó. Agora me obedeça, Jacó. Tome a decisão de me obedecer, limpe a sua vida, a vida da sua família, a sua casa. Nós não precisamos de nada novo, nós precisamos da Escritura. 3 coisas para nós observarmos aqui. Precisamos nos lembrar do passado e da misericórdia de Deus para conosco em Cristo. O que foi que Deus fez para você e por você em Cristo Jesus? Você precisa de algo novo? A cruz envelheceu. O Cristo crucificado já não tem mais poder, já não tem mais autoridade. Eu preciso de uma mensagem nova, eu preciso de uma roupagem nova, eu preciso de uma motivação nova, eu preciso de um atalho novo, eu preciso de um novo ídolo, eu preciso de uma nova escolha, de uma nova opção. Não, ele está dizendo a Jacó assim: volte, Jacó, a tudo que eu te prometi no passado, aquilo que eu fiz por você lá na cruz do Calvário. Você que está aqui nessa noite, olhe para a cruz e lembre-se do que eu fiz por você, de quanto amor, de quanta misericórdia eu demonstrei a você. É preciso lembrar, a despeito do nosso pecado e da nossa estupidez espiritual, de que Deus é fiel para conosco. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A fidelidade de Deus para com você não esperou uma atitude sua, não esperou uma atitude minha. Ele demonstrou o amor incondicional quando nós nem sequer o procurávamos. Porque se dependesse de Jacó, ele estava em Siquém até hoje, sepultado lá. É Deus que vai até Jacó e diz assim: Jacó, deixa eu te dar mais uma ordem. Levanta, sai daí, vai para Betel, faz isso e me obedeça. Lembram de Pedro? Se dependesse de Pedro, ele estava pescando até hoje. Quem é que vai atrás de Pedro depois de negar Cristo? Ele que vai atrás. Interessante que ele trata Pedro exatamente como Deus tratou Jacó. Ele fica assim: olha a besteira que você fez em Siquém, olha, você não protegeu sua filha, você deixou sua filha estuprada, olha que você não deu uma ordem para os seus filhos mataram siquemitas. Jacó, mas que coisa, que você é um ordinário, Jacó. E Jesus faz a mesma coisa, ele não trata Pedro assim também. Deus não tratou Jacó assim.
E Deus também não trata Pedro assim, ele chega até Pedro e fala assim: Pedro, como é que foi a pescaria? Não pescamos nada. Joga a rede do outro lado, Pedro. Está ali. Senhor, não pode ser verdade. Eu passei a noite toda pescando aqui, não tem peixe. O Senhor está querendo me irritar. O Senhor está querendo provocar a minha ira. Não, Pedro. Eu estou dizendo para você que quando eu digo e você obedece, acontece, Pedro. Lança a rede debaixo da minha palavra. Simplesmente obedeça. Porque eu quero te ensinar, Pedro, que quando eu dou uma ordem e você obedece, acontece. E ele lançou a rede e colheu os peixes. Ele não estava pegando peixe para dar comida para Pedro. A comida de Pedro já estava pronta lá. Jesus já tinha preparado lá o peixe assado, grelhado para ele. Pedro, a sua comida está lá, eu já providenciei. Pedro, você está preocupado com o que comer, beber e vestir? Pedro, isso é responsabilidade minha. Eu cuido de você. E Jacó declarou isso, né? Ele cuidou de mim, ele me respondeu na minha angústia. Mas você estava vivendo com um monte de ídolos dentro de casa. Mas ele foi compassivo, ele foi longânimo, apesar do seu pecado, apesar da sua estupidez espiritual, dos seus atalhos, dos seus caminhos. A compaixão de Deus é uma coisa graciosa. Ele vem até você e diz essa noite: muda, obedece, limpa a sua vida, limpa a sua casa, faz uma geral na sua família, limpa tudo no seu coração e passe a obedecer a partir de agora. Essa é a ordenança. Precisamos, irmãos, de lembretes frequentes em nossa mente. Olhe para a ceia. Quando nós temos a ceia aqui, parece que ela é tão insignificante para muitos crentes. Mas Deus trazendo a nossa memória, fala assim: você entende como que eu te amei? Você entende a maneira como eu te amei? Olha para esse pão, olha para esse vinho e volte à cruz e perceba quão grande é o meu amor por você. Me obedeça. Eu só estou requerendo uma coisa só, eu vou requerer de você: me obedeça. Por favor, me obedeça e eu vou te sustentar, eu vou te proteger, eu vou te restaurar. Você será curado de qualquer erro do seu passado. Ele só requer obediência. É a única coisa que ele requer de mim e de você: obediência. Nada mais. Quarto e último lugar. Ande, decida tudo em sua vida, em plena confiança e obediência a Deus. A gente pensa, irmãos, que para obedecer a Deus, para curvar a cabeça diante de Deus e jogar o lixo fora, limpar, purificar, jogar os atalhos de lado, os caminhos mal escolhidos, as escolhas mal feitas, a gente precisa de estar em plena paz, a família tem que estar bem, não pode ter problema, não pode ter luta, não pode ter dificuldade na família. Não, não é assim. Você percebe que é em meio às tragédias da vida que o Senhor requer obediência. É em meio aos problemas, os conflitos familiares, as lutas internas, difíceis, dolorosas, insuportáveis, parece não ter soluções. Nessas lutas, Deus está dizendo assim: me obedeça aqui nessa tragédia eu quero obediência. Porque nós olhamos aqui, olha, a tragédia do estupro, a vingança, isso sacudiu a complacência de Jacó. Isso mexeu com Jacó. Isso atacou a vida de Jacó. Isso perturbou a mente desse homem. De repente, agora Jacó está pronto para ouvir Deus. E Deus fala no versículo 1 e Jacó ouve. Ele está dentro de uma tragédia, sua filha, essa filha que ele ama, que ele respeita, que ele honra, está ali estuprada, desprezada pela sociedade, por tudo que havia. Os seus filhos fizeram uma desgraça naquela cidade, uma destruição total.
Mas esse homem, diante dessa tragédia agora, o que lhe resta? Qual é a opção que ele faz? Eu agora vou obedecer a Deus, a minha vida está totalmente destruída, a minha família está destruída, está tudo destruído, olha para a moral da minha filha, olha para a conduta da minha filha, mas agora eu vou obedecer, eu quero um novo começo, eu quero ser restaurado, eu quero ser curado de qualquer erro que eu tenha cometido no passado. E eu agora vou obedecer a palavra de Deus. Jacó, no versículo 3, aí ele refere a esse período de aflição. O Senhor me acolheu, me respondeu na minha aflição. Ele está em luta, ele está vivendo no meio de tragédia, de desastre familiar. E ele está aprendendo. Observem isso. Às vezes é preciso um dia de aflição, no mínimo um dia de aflição, para nos sacudir, para que nós possamos sair da crise espiritual. Às vezes é preciso um dia para Deus abalar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, causar um caos, uma tragédia e nos colocar assim completamente apavorados, para que a gente volte para Deus e diga assim: Deus, eu quero te obedecer, eu quero começar de novo, me dá uma chance, me dá uma nova oportunidade, eu quero iniciar do zero. E eu vou fazer uma geral na minha vida, uma geral na minha casa, uma geral na minha família, e nós vamos começar do zero. Pensamos que pelo simples fato de obedecer a Deus, de ter uma vida de obediência, nós teremos uma vida sem problemas e sem provações. Não, irmãos. O fato de Jacó ter tomado a decisão de obedecer a Deus, de limpar a sua vida, a vida da sua família, tirar todo o lixo, toda a escória, toda a idolatria, todo o pecado, ele não ficou livre de tragédias, de provações e de tribulações. Se você observar, aqui no mínimo nós temos 4 eventos trágicos na vida de Jacó, logo depois da sua obediência. Ele decidiu obedecer, decidiu fazer limpeza, vamos consertar a família, vamos limpar, vamos tirar o pecado, vamos confrontar todo mundo, não há atalho, não há mais escolha, os caminhos que nos desviam de Deus, as coisas que nos desviam de Deus, nós jogaremos tudo fora. Mas vejam bem, do versículo 16 em diante, aí acontece a primeira tragédia, ou primeira situação dolorosa da vida de Jacó. Débora vem falecer, a ama de Rebeca, a ama de sua mãe. Talvez uma pessoa que tenha o criado desde a sua infância, cuidado dele, o assistido, e agora ela morre. Ele tem um luto na família. Segunda tristeza maior da vida de Jacó. Agora quem morre, olha aí, do versículo 16 a 20, a Raquel, sua mãe faleceu, sua esposa, veio a falecer. Olha, a ama, a esposa. E se não bastasse, agora o seu filho primogênito comete um incesto com a sua concubina. Não parou para aqui, agora quem morre é o seu pai, Isaac. 3 lutos na família e um incesto. É pouco? Ele tomou uma decisão de andar, de tomar decisões, de decidir, de fazer a escolha, de andar debaixo da confiança de Deus, em obediência à palavra de Deus, e parece que todas as coisas agora foram decididas, está tudo certo, nós estamos no caminho do Senhor, jogamos a escória fora, o lixo, o pecado, abandonamos tudo, fizemos uma limpeza, recomeçamos, confessamos, reafirmamos a nossa profissão de fé nele. 3 lutos e um incesto. Obediência a Deus, irmãos. O fato de você decidir fazer uma limpeza na sua vida, na vida da sua família e da sua casa, não dá a garantia de que você não terá novas tragédias na família, novas dores, novas lutas. E Jacó experimentou isso. Mas há indícios dentro do próprio texto, do próximo capítulo, que Jacó aqui trata isso
de uma forma madura, de que Jacó suportou todas essas provações com uma renovada confiança em Deus. Olha a postura de Jacó agora diante dessas tragédias, diante dessas mortes e diante desse incesto. Um novo homem, um novo começo, curado dos seus erros do passado. Um homem agora que caminha na presença de Deus. O ponto aqui, irmãos, é sair de uma recessão espiritual não garante vida fácil, um mar de rosas. Não pense você porque você vai reafirmar, você vai confirmar a sua fé, você vai abandonar o pecado, você vai disciplinar a família, você vai limpar o lar, você vai abandonar esses atalhos, que daqui para frente tudo será um mar de rosa. Não. Obediência a Deus sempre nos custará alguma coisa. Observe isso. Mas nas provações inevitáveis que Deus usa para nos libertar da indiferença espiritual e para nos manter confiantes nele, nessas provações, observe, em meio a essas provações inevitáveis, em meio a essas tragédias inevitáveis, temos o Deus de Jacó, o Iavé, o El Shaddai conosco. É Ele que está dizendo para Jacó. Ele que está chamando Jacó a uma segurança. Observem a partir do versículo 6, olha. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo com que ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó para Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome não é Jacó, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que eu dei a Abraão e a Isaque, eu te darei. Está dizendo assim, olha, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, cuida de você, protege você, ande e decida toda a sua vida debaixo de uma confiança, debaixo de uma segurança do El Shaddai, do Todo-Poderoso, que lhe promete todas essas coisas e que cuida de você. Então, diante de todas essas tragédias, creia, o Deus de Jacó é o seu refúgio, conforme o salmista prescreve o Salmo 46. As provações, essas tragédias, elas podem promover duas coisas. Ou essas tragédias nos levam a focar em nós mesmos e nos tornar vítimas, não é? Nos fazer vítimas, ou elas nos levam a focar Deus e a depender de Deus e a confiar somente em Deus. Outra verdade, se você perceber que cada tragédia, que cada provação te ajuda a colocar Deus no centro da sua vida e não você mesmo, você sairá da crise espiritual. Quando você vê todo esse conflito e percebe que Deus está usando todas essas coisas para que Ele se torne o centro da sua vida e não você mesmo, você vai perceber que tudo isso remove você dessa crise espiritual e faça com que você recomece tudo de novo. Tudo coopera para o nosso bem. Todas as provações nos conduzem ao lugar, à situação, à condição que Deus planejou para cada um de nós. Paulo diz isso em Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do seu propósito, para a glória dele.
Implicações, irmãos. Primeira implicação: nada, absolutamente nada nessa vida nos curará de nossos erros e falhas, a não ser obediência à palavra de Deus e às ordenanças de Deus. Não espere cura para você, para os seus filhos, para a sua família, procurando atalhos. Nada pode te curar dos erros cometidos no passado, a não ser obediência a Deus e à sua palavra. Não tem outra solução. Você pode até procurar, você pode até não acreditar nisso, mas não há. Não há. Você nunca será curado, restaurado dos seus erros do passado, se você não tomar uma decisão como Jacó, de fazer uma limpeza geral e obedecer tudo quanto Deus ordenou. Segundo, não importa quantos erros tenhamos cometido, confesse, reafirme, cumpra todos os seus compromissos de fé novamente. Volte ao primeiro amor e comece do zero. Terceiro, jamais se esqueça de que Deus é compassivo. Jamais se esqueça de que Deus é misericordioso. Nunca esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Deus sempre será misericordioso e fiel para com os seus. Ele sempre cuidará de cada um de nós. Durante 30 anos, durante décadas, Jacó fez grandes besteiras, mas Deus nunca o abandonou. Deus nunca o desamparou. Deus sempre manifestou misericórdia e compaixão para com ele. Quarto, não importa quantas tragédias vieram sobre a sua vida, não importa quantas tragédias ainda virão sobre a nossa vida, simplesmente obedeça, simplesmente viva, simplesmente decida confiar em Deus. Confie nele. Uma única aplicação para nós, irmãos. Eu obedecerei a sua palavra. Eu vou obedecer a sua palavra. A partir de agora. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque a Tua compaixão, as Tuas misericórdias, elas não têm fim, ó Deus. Elas se renovam sobre cada um de nós. Grande é a Tua fidelidade para conosco, Deus. Mas permita, ó Pai, permita que nesta noite, assim como o Senhor tocou o coração de Jacó e sensibilizou esse coração e desvendou os seus olhos, e o moveu à obediência. Faça isso, Deus, com cada um de nós nesta noite. Permita, Pai, que cada um de nós hoje, agora, experimente a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Deus. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma os nossos conflitos, toma as nossas dores, toma a nossa passividade, a nossa negligência, toma tudo de nós, ó Deus. E coloque tudo isso aos Teus pés, ó Deus. E verdadeiramente cure cada um de nós dos nossos erros, pela obediência à Tua palavra, Pai.
nós te imploramos, ó Deus, nós te suplicamos a tua graça e o teu favor. Nós oramos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.